Nos ajuda, Senhor, nessa noite. Nós te louvamos por esse tempo que temos recebido de ti, Senhor. Nós te louvamos por esse tempo muito precioso. Aleluia. Amém, irmãos. Graças a Deus. Um tempo precioso mesmo que a gente está vivendo. Apesar de ser um tempo delicado, né? Porque é a última igreja mesmo, o Senhor está às portas, né? A gente está ansiando pela volta do Senhor. E é um último tempo, um tempo que está nos desafiando o entendimento, está nos desafiando o discernimento, um tempo de buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocar o nome dele enquanto ele está perto. Sabe? É um tempo que o Senhor tem falado, buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o teu coração. Esse é o tempo que nós estamos vivendo, irmãos. Esse é o tempo de muita seriedade, de muita serenidade, de muita amabilidade, de muita sensibilidade, lucidez. É isso que nós estamos clamando aqui. Quando nós nos reunimos, há um clamor do nosso meio, irmãos. Há um clamor no nosso meio, sempre que nós nos reunimos. Há um clamor, é gerada uma voz no nosso meio. Aquela voz que clama, que diz, Abba, Pai, essa voz no nosso meio. Então, tempo de muita gratidão mesmo. Que bom, queridos. Graças a Deus, a gente terminou na semana passada, né, o segundo livro que Paulo escreveu aos Coríntios. Conseguimos finalizar na semana passada os últimos capítulos ali. A partir do capítulo 10, foram capítulos bem esmiuçados, né? Mas na semana passada nós finalizamos aquela aventura em Corinto. E hoje eu quero passar por um livro pequeno, que é o livro mais pessoal que Paulo escreveu, que é o livro direcionado a Filemon. É um livro de um capítulo, um livro que fala especificamente de um tema que nós vamos trabalhar aqui. Acredito que hoje nós conseguimos trabalhar esse tema, um tema que vai se tornar muito atual nos dias de hoje, vocês vão perceber isso. Né? É uma carta mesmo muito especial, que ele faz essa escrita em favor de Onésimo. Né? É em favor de Onésimo. Eu queria que tu colocasse assim como título, né? Aí nas tuas anotações, nos teus registros, tu colocar que essa carta ela vai falar de um escravo que se torna filho e de um filho que se torna irmão. Então, escreve esse esqueminha assim, um escravo que se torna filho e um filho que se torna irmão. Então, nós vamos poder meditar muito, vamos falar de perdão hoje também, vamos falar de reconciliação, vamos falar mais uma vez da autoridade de Paulo. Né? Paulo defendeu muito o seu apostolado, desde o capítulo 10 de 2 Coríntios até o 13. E hoje a gente vai também perceber a autoridade de Paulo. Então, vamos entender primeiro quem era Filemon. Né? Quem é que é Filemon? Quem é esse homem? Então, esse homem ele é um cristão de Colossos. Ele é um cristão ali na Ásia Menor, que hoje é a Turquia, o oeste da Turquia, fica essa cidade de Colossos, uma cidade que foi muito tocada pelo Evangelho, muito tocada pelo Espírito Santo, e ali se formou uma comunidade, uma igreja onde nós temos a carta aos Colossenses, que nós estudamos, que fala que Jesus Cristo é o cabeça da igreja. Assim como em Efésios fala que a igreja é o corpo, em Colossenses fala que Jesus é o cabeça. Então, Filemon é um homem que está nessa região, nessa cidade, e agora Paulo ele está enviando de volta para a casa desse homem Onésimo, que era um escravo de Filemon que fugiu. Então, vai escrevendo aí, vai botando esqueminha só para tu lembrar depois. Então, Onésimo, que é a carta em favor de quem Paulo está escrevendo,
Ele era um escravo de Filemão que fugiu. E nessa fuga dele, provavelmente, né, isso não fica explícito na carta, nós vamos ler daqui a pouco esse capítulo, mas provavelmente ele tenha lesado ali o Filemão, provavelmente ele tenha furtado alguma coisa, mas o certo é que ele cai na cadeia e ele é colega de prisão de Paulo. E esse homem se converte através da pregação de Paulo. Esse homem se converte, esse homem quebranta o coração, esse homem é transformado. E agora Paulo faz um apelo para que Filemão o receba, mas que agora o receba de forma diferente. O receba como um irmão e não mais como um escravo. Então a gente vai poder falar um pouquinho, mais uma vez, né? Repetir um pouquinho essa mentalidade de escravo, esse sistema de pensamento, né? De alguém que está aprisionado, alguém que está cheio de sofisma no coração, e que quando recebe a palavra de Deus, a verdade do Evangelho, a libertação, a liberdade, nessa maneira de pensar, pelo amor de Deus. Então, essa é a introdução do nosso livro, e agora a gente vai entrar na leitura propriamente dita. Eu vou ler aqui esse capítulo, vocês acompanham comigo. Graças a Deus. Já chegou em casa, Mari, é? A Mari Fael. Estão aqui, ó, pastor. Já chegaram aqui, ó. Tô de volta. Minhas parceiras. Aí. Coisa boa. A Mari, para quem não sabe, acho que todo mundo sabe, acho que só o Fael que não está por dentro ainda, sabia da Mari, né? Ele sabia que a Mari ia para os Estados Unidos e tal, ele já estava orando por isso, né? Estava esperando ela lá na casa dele, inclusive. Mas ela foi em São Paulo hoje para aplicar o visto e foi negado o visto dela hoje. Foi negado o visto. Aconteceu como aconteceu comigo, né? A primeira vez que eu apliquei, foi negado também. Mas Deus sabe todas as coisas. A Bíblia diz lá em Jó 42:2 que nenhum dos planos do Senhor pode ser impedido, né? Então, ainda que haja alguns obstáculos na caminhada, aquilo que Deus tem para nós vai se cumprir, né? A Bíblia diz lá em Jeremias que a palavra é como fogo e é como um martelo que esmiuça a penha. Então, se há alguma estrutura aí, vai ser esmiuçada pela palavra de Deus, né? Então, graças a Deus pelo teu coração, Mari, pelo teu empenho, está consolada já no coração, está compreendendo essas coisas, né? Então, a gente recebe aí mesmo com carinho aí para a gente ir discernindo juntos aí o tempo e o modo de todas as coisas. Então, ali no primeiro capítulo, que é o único, né, de Filemão, e no primeiro versículo, fala assim, Paulo se apresenta como prisioneiro. Eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, escrevo essa carta junto com nosso irmão Timóteo a Filemão, nosso amado colaborador. Na luta, a irmã Áfia, a Arquipo, nosso companheiro na luta, e a igreja que se reúne em sua casa. Que Deus, nosso Pai, e o Senhor Jesus Cristo, lhes deem graça e paz. Então, eu vou ler aos poucos, vamos trabalhando aos poucos essa leitura e vamos fazer algo mais expositivo aqui. Aí a gente vai acompanhando aos pouquinhos e a gente vai encaixando, né, sistematicamente aqui naquilo que vai sendo colocado. Então, essa introdução, Paulo se apresenta como esse prisioneiro de Cristo Jesus, né? Alguém que está preso, que está com a liberdade aparente cerceada, mas que está aqui fazendo uma intercessão aqui junto a Filemão. E também ele refere outros irmãos ali, né? Dessa caminhada, e a igreja que se reúne na casa de Filemão. Na igreja primitiva, né, ela se reunia nas casas, ela começava nas casas, né? Lá em Filipos começou na casa de Lídia, ali Colossos era trabalhado ali na casa de Filemão. Então essa igreja nas casas, né?
E ele um companheiro colaborador do reino de Deus, um homem muito amado. E sempre Paulo refere assim, né, na introdução, isso era muito próprio da literatura grego-romana, essa introdução abençoadora, essa introdução que profetiza sobre a vida das pessoas, né? Então ele sempre diz, né, a graça, a paz do Senhor sobre a vida desses irmãos. Então assim que ele introduz a vida dele, né, com paz, com graça. E aí no versículo 4 ele diz: sempre dou graças a meu Deus por você em minhas orações, pois ouço com frequência de sua fé no Senhor Jesus e de seu amor por todo o povo santo. Então, tu vê que ele refere aqui essa ligação que eles têm pela oração, né? Então, nós precisamos estar ligados pela oração, viu, irmãos? Nós somos ligados pela oração, nós somos ligados pela oração. A oração é poderosa, orar uns pelos outros, né? Então, há um comprometimento aqui de oração. Nós estamos compromissados aqui, mutuamente, de orarmos uns pelos outros. Isso é muito importante. Isso é uma das evidências do senso de responsabilidade cristão. Quando a gente começa a se empenhar em oração uns pelos outros. Quando tu te pegar orando pelos teus irmãos, orando pelas pessoas, aí tu pode enxergar aí uma pessoa que está desenvolvendo um senso de responsabilidade pelo outro. Está saindo do ambiente egoísta para entrar para ser impulsionado agora pela base do amor de Deus. E ele sabe das notícias também. Outra coisa que é importante, a gente está vendo quais são os testemunhos que nós estamos dando, né? Então, de nós nos acompanharmos e sabermos, vamos saber qual é o testemunho que os irmãos estão dando. Então, ele glorifica a Deus também nas orações e nesses testemunhos que vão chegando da fé de Filemão. Desculpa. O quanto Filemão demonstra esse amor por todo o povo. É um homem que serve aquele povo, que serve aquela comunidade que se reúne. Aí no versículo 16 ele diz: oro para que você ponha em prática a comunhão que vem da fé, à medida que entender e experimentar todas as coisas boas que temos em Cristo. Então, ele fala também, algumas versões fala da comunicação, né? Que ele comunique, que ele proclame, que ele fale, que a partir dessa fé, que ele possa estar proclamando, estar falando, estar anunciando, né? Então, isso é muito importante também. Aí, no versículo 7, Paulo começa a falar: seu amor, meu irmão, tem me dado muita alegria e conforto, pois sua bondade tem revigorado o coração do povo santo. Então, ele está falando aqui do quanto ele está sendo edificado pela vida de Filemão. Que mesmo à distância, eles têm uma relação tão íntima, têm uma relação tão próxima, que ele é edificado pela vida de Filemão. Então, Paulo está declarando tudo isso nesse primeiro momento, aí no momento de introdução dessa epístola, dessa carta. Então, aí no versículo 8, ele começa agora a trazer os motivos que ele está escrevendo para Filemão. Então, ele diz assim: por isso, ainda que eu pudesse exigir em Cristo que você faça o que é certo, prefiro pedir com base no amor. Eu, Paulo, já velho e agora prisioneiro de Cristo Jesus, suplico que demonstre bondade a meu filho Onésimo. Tornei-me pai dele na fé quando estava aqui na prisão. Onésimo não lhe foi de muita utilidade no passado, mas agora é muito útil para nós dois. Eu o envio de volta a você, e com ele vai o meu próprio coração. Então, aqui ele começa a dizer, ele começa a falar: olha, esse homem aqui, ele foi ganho para Jesus, e eu já sei da história, eu já sei que ele saiu aí da tua casa, eu já sei que ele era aí um escravo teu, e ele saiu daí debaixo de rebeldia, debaixo de um entendimento ainda distante do entendimento que o evangelho pode dar para um homem, mas
aprove a Deus que ele se encontrasse com a mensagem do evangelho que está na minha vida. A gente tem batido muito nessa tecla, né? A mensagem do evangelho está na nossa vida. Deus depositou a mensagem do evangelho na tua vida, meu irmão, minha irmã. Antes de ele depositar qualquer coisa, o princípio, ele nos amou primeiro. Como que ele nos amou primeiro? Na primícia, no princípio de depositar a mensagem do evangelho na tua vida. A mensagem está impressa no teu testemunho, está impressa nas tuas características. No teu DNA vem escrito o evangelho de Jesus Cristo. Então, quando houve esse encontro de Onésimo com o evangelho, com a mensagem na vida de Paulo, ainda que num momento muito desconfortável e, quem sabe, até incompreensível para alguns, era a vontade de Deus se manifestando na terra. E ali foi gerado um filho da mensagem, porque a mensagem ela é genética, ela é um DNA espiritual, ela gera, ela multiplica. Quando a Bíblia fala lá no início, quando a Bíblia fala na criação, multiplica e enche a terra, está falando disso, está falando dessa mensagem, está falando desse DNA. Não está falando simplesmente ou somente da multiplicação de pessoas, mas está falando da geração de homens e mulheres espirituais, cristos, homens que participarão da vida da igreja. Então ele diz, esse homem aqui se tornou meu filho, ele recebeu aqui da minha paternidade, recebeu aqui da minha vida. E agora eu estou mandando ele de volta para ti. Eu sei que num primeiro momento aí, porque ele era um escravo da casa de Filemão, num primeiro momento aí ele não te foi muito útil, ele foi útil só no serviço, ele foi útil só no trabalho e ainda acabou gerando algum dano e algum prejuízo. Isso nós vamos ver mais adiante um pouquinho. Mas o fato é que agora ele volta como filho. E aí vem essa mudança, essa transformação do escravo que se torna filho. Nós éramos escravos. Nós estávamos ali aprisionados, cativos, debaixo da opressão do sistema do inferno. O que ele fez esse sistema? Nos deixou egoístas, nos deixou interesseiros, nos reduziu de filho para escravo, fez com que a gente não entendesse mais que nós já tínhamos a herança e já tínhamos tudo. E parece que a sensação é a sensação de falta. Então, nós começamos a fazer serviço, a trabalhar pelo serviço, a trabalhar pela atividade, a trabalhar pelo trabalhar, a trabalhar por alguma recompensa. A recompensa, às vezes, que a gente está trabalhando com uma mentalidade escrava é o reconhecimento das pessoas, muitas vezes. É uma busca de honra. Quando a gente fala, quando a gente pensa, quando a gente cita que alguma pessoa foi ingrata conosco, isso aí já é uma cobrança de honra, isso é uma mentalidade escrava. A cobrança de honra, a cobrança de reconhecimento, a cobrança de perdão, nós vamos falar de perdão também um pouco hoje. É de uma mentalidade escrava, uma mentalidade que ainda acha que tem que receber pelo serviço, e não uma mentalidade de filho, que já recebeu tudo pela herança. Então, escreve aí, queridos. Nós, como filhos, já recebemos tudo por herança, pela graça. E a mentalidade escrava faz com que a gente trabalhe para ser remunerado, para ser recompensado. É o serviço pela recompensa e não pela manutenção e o aumento da herança. Caminhada no processo de desenvolvimento. Por que lá nos Salmos a Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor? Porque os filhos são essa descendência que é dada para que nós venhamos acompanhar o desenvolvimento, a herança
num ambiente de mentalidade judaica oriental do mundo antigo, fala em pegar algo para desenvolver e entregar maior ainda. Na nossa mentalidade ocidental, contemporânea, fala de usos de frutos, por conta desse egoísmo. Então, a herança, a gente recebe algo para que a gente tenha a responsabilidade de cuidado para que aquilo se desenvolva. Esses são os nossos filhos. A herança do Senhor. Algo que Deus nos deu, que é dele, e Deus nos deu, para que a gente cuide, para que a gente tenha mordomia, para que a gente desenvolva, para que a gente invista a nossa vida em cuidado e limite, em educação e referência, orientação. Então, é isso que ele está dizendo, ele está retornando agora para ele. Então, antes, a utilidade que ele tinha aí era uma utilidade reduzida, agora ele volta com mais utilidade. Então, é isso que ele fala até aqui, porque ele diz assim, e com ele vai o meu próprio coração. Que bonito isso, né, irmãos? Que bonito a gente poder dizer isso, né? Que bonito as pessoas irem para um lugar e levar o nosso coração junto. Que bonito nós irmos para alguns lugares e levar o coração de pessoas que estão unidas conosco, com entranháveis afetos, que nos levam junto, que a gente vai verdadeiramente junto. Não é aquele tamo junto falacioso, jargão. É realmente estar muito conectado e muito unido que vai junto. E Paulo diz, o meu coração vai junto com ele. Aquilo que nós vivemos aqui vai junto com ele. As experiências que nós tivemos vai junto com ele. A transformação que eu vi acontecer na vida dele vai junto com ele. O meu coração está junto com ele. A nossa história está indo junto. Aí no versículo 13, ele diz assim, gostaria de mantê-lo aqui comigo, enquanto estou preso por anunciar as boas novas. Assim, ele me ajudaria em seu lugar. Mas eu nada quis fazer sem o seu consentimento. Meu desejo era que você o ajudasse de boa vontade e não por obrigação. Ao que parece, você perdeu Onésimo por algum tempo, para ganhá-lo de volta para sempre. Ele já não é um escravo para você. É mais que um escravo, é um irmão amado, especialmente para mim. Agora, ele será muito mais importante para você como pessoa e como irmão no Senhor. Olha que transformação, irmãos. Olha que transformação. Está dizendo aqui, Paulo está dizendo, olha, vai chegar aí agora um filho meu que é teu irmão. Então, aquilo que tu tinha como referência de relacionamento com ele, e aqui a gente pode começar a pensar nessas referências que nós temos e que nós falamos muito, as referências no ambiente profissional, no ambiente laboral, no ambiente corporativo, no ambiente de trabalho. Nós fizemos um grande empenho aqui de falar, de ensinar, de ministrar, que quando a gente vai para um ambiente, a gente não pode ir com uma mentalidade escrava para aquele ambiente. Por isso que a gente não vai pela remuneração, a gente não vai pelas condições de trabalho, nós vamos por uma orientação de um filho, e o filho de Deus é orientado pelo Espírito, é guiado pelo Espírito. Então, a gente chega ali como filho e não como escravo. Chega como dono, como alguém responsável por aquele lugar. E a remuneração e os benefícios que possam haver, isso são consequências dessa consciência. Porque o justo, ele não perece, a descendência dele não mendiga o pão. Por esse entendimento que ele tem. Então, nesse relacionamento, nós também, pessoas trabalhando para nós temos que receber irmãos, receber filhos de irmãos, para não ter essa relação simplesmente comercial e de exploração de trabalho.
É isso que Paulo está falando. Olha, tu vai ganhar muito mais agora. Aquilo que tu perdeu por um tempo, agora tu está ganhando para sempre. Porque agora ele volta com uma consciência de eternidade, Filemão. Agora ele volta diferente. Tu vai ver, aparentemente, quem sabe vai ser a mesma pessoa, é a mesma fisionomia, mas o coração dele é outro. E não só o coração dele é outro, como o meu coração está indo junto com ele também. Porque ele está agora com uma consciência de corpo, com uma consciência de andar junto, de igreja. Ele podia ser muito útil para mim aqui. Eu poderia usar ele para mim aqui, ele poderia me servir como tu gostaria de me servir. Mas eu entendo que é preciso que ele vá para aí. Aqui, irmãos, um movimento de restauração numa relação. Nós precisamos estar prontos para restaurar algumas relações. Deus vai propor isso. Vai propor algumas restaurações nos relacionamentos nossos antigos. A partir do nosso entendimento. Ele está contando com a receptividade, o acolhimento agora de forma diferente. Agora, a tua mentalidade, quando tu enxergar ele, não é mais alguém para fazer um serviço para ti, mas é alguém para trabalhar junto contigo. A gente não pode ter ninguém para fazer alguma coisa para nós. Ele faz alguma coisa conosco. Na igreja, às vezes a gente está trabalhando para ter um bom culto, para ter uma boa estruturação administrativa, e tu busca capacidades de pessoas para trabalhar para ti. E aí é uma mentalidade escravagista que vai contratar um escravo. Não, tu vai ver que vai ser pessoas trazidas por Deus para trabalhar contigo. É um filho, que é um herdeiro, que é um irmão, que vai produzir para o pai. Aleluia. Então, esse é o apelo que Paulo está fazendo para Filemão, porque é muito desafiador isso. Ele recebeu alguém que lesou ele, agora nós vamos ver, e ele vai ter que receber agora essa pessoa. E Paulo está apelando aqui para a autoridade que ele tem. Por isso que nós estamos falando da autoridade apostólica desse homem, que é um ancião já, e que está na prisão. Muito provavelmente ele está na sua primeira prisão em Roma ou em Éfeso. E ele vem com essa autoridade, conversando com o irmão, falando, eu sou um ancião já, eu já sou velho, eu estou aqui colocando a nossa relação, Filemão, em jogo, para tu receber esse irmão aí, porque eu sou testemunha que ele realmente teve uma conversão, ele realmente teve um arrependimento. E agora ele lança esse desafio para o Filemão. O Filemão está desafiado agora. Então, no capítulo 17, no único capítulo, no versículo 17 de Filemão, ele diz, portanto, se me considera seu companheiro na fé, receba-o como receberia a mim. E se ele o prejudicou de alguma forma, ou se lhe deve algo, cobre de mim. Eu, Paulo, escrevo de próprio punho. Eu pagarei. E não mencionarei que você me deve sua própria vida. Sim, meu irmão, faça-me essa gentileza no Senhor. Reanime o meu coração em Cristo. Escreva essa carta, certo de que você fará o que lhe peço e até mais. Por favor, prepare para mim um quarto, pois espero que minhas orações sejam respondidas e eu possa voltar a visitá-lo em breve. Então, aqui, queridos, um escravo, quando ele voltava, quando ele era recuperado e ele voltava, geralmente ele era muito maltratado. Porque daí ele recebia ali um espírito de vingança mesmo, né?
Então, ele era maltratado e muitas vezes ele até morria, ele era até morto ali, de tanta violência que ele passava, pela ira, pela raiva, pela justiça humana ali, de alguém que se sentia traído. Então, agora, Paulo está dizendo, e quando Paulo fala lá das virtudes de Filemão, lembra lá no início que nós falamos que Filemão era bom, que era um homem de fé, que era um homem que ele já tinha ouvido da fama dele, que ele era um homem que amava todo mundo, cuidava todo mundo. Então, ele está dizendo, Filemão, tu recebeu isso pela graça de Deus, isso é algo de Deus, isso é uma estrutura que tu tem diferente do mundo. Tu não eras para ser assim. Tu foi transformado. E agora tu tá indo para aí um homem transformado, que tinha um tipo de atitude e agora ele está transformado, ele precisa de acolhimento, ele precisa de instrução, ele precisa de cuidado. E assim ele vai te ser muito mais útil no trabalho, nas boas obras, nas coisas do Senhor. Tem uma desconfiança muito grande que esse Onésimo, que ele é referido numa carta de um mártir cristão da igreja do primeiro século, que o nome dele era Inácio. E ele escreve, ele refere o nome de um bispo, de um líder daquela região da Ásia, há uns 50 anos depois que essa carta foi escrita. Ele refere com muita honra esse bispo. E muitos estudiosos acreditam ser esse mesmo Onésimo, que depois, andando com Paulo ali durante um tempo, ele acabou se desenvolvendo e acabou se tornando um líder da igreja primitiva, no início da igreja. Então, ele está dizendo das boas obras agora não vai ser só um trabalho, Filemão, que ele vai te servir lá na tua casa ou no campo, ou não, agora ele vai trabalhar na boa obra contigo, ele vai trabalhar no evangelho contigo, vocês são companheiros agora, como tu é meu companheiro, nós somos companheiros, recebe ele também, como se tu recebesse a mim. Sabe, essa coisa da igreja, queridos, um só Espírito, um só Senhor, um só batismo, uma só fé. Recebe como tu recebe a mim. Então, ele está apelando para essa bondade, para esse cuidado, para esse perdão, para essa reconciliação. E quanto isso faz bem para as pessoas, como é bom a gente trabalhar a reconciliação das pessoas. Como é bom a gente trabalhar no intuito, incentivando a reconciliação das pessoas. Que isso renova o ânimo. Ele diz, isso me reanima. Renova o ânimo dos irmãos. Nós somos renovados no nosso ânimo. Por isso que a palavra da reconciliação está na vida da igreja. Para que a gente renove, retome o nosso ânimo e possa ver ali expressado o perdão, expressado o arrependimento. Paulo está dizendo, esse homem está arrependido, Filemão. Esse homem vai chegar aí diferente. Esse homem vai chegar aí liberto. Esse homem não vai chegar com a mesma mentalidade que ele saiu daí. A fotografia desse homem é outra. É eu que estou chegando aí. Recebe a ele como se tu recebesse a mim. Em honra, em cuidado, em respeito e acolhimento. E aqui eu queria falar um pouquinho de perdão com vocês. Porque perdão ele é a base de todo o evangelho. A primeira coisa que foi liberada daquela cruz foi o perdão. Perdoa eles porque não sabem o que fazem. Então, o perdão ele é liberado com autoridade que só Cristo podia ter na vida do homem Jesus. Porque ele, sem ter pecado, ele foi condenado, crucificado, para que nós todos fôssemos perdoados. Então, ali é liberado o perdão, a absolvição. Nós somos perdoados dos nossos pecados, dos nossos delitos. E agora, por conta de já sermos perdoados, nós podemos nos arrepender. Então, a gente não se arrepende para ser perdoado, mas porque nós fomos perdoados, nós agora
temos paz para nos arrepender. Isso é importante a gente conhecer essa ordem, queridos. Não é porque a gente se arrepende. Às vezes a gente acha que por nos arrependermos seremos perdoados. Mas é porque nós fomos perdoados que nós temos paz para nos arrepender. Para reconhecer a nossa natureza e contar agora com a graça de Deus para nos transformar. Para nos tornar novas criaturas, fazendo todas as coisas novas. Então, o perdão é a primeira coisa que é liberada. Então, nós estamos perdoados, nós somos perdoados, nós fomos perdoados. Mas, para nós admitir esse perdão, nós temos que também acessar os nossos delitos. Muitas vezes, hoje, a gente está vivendo um evangelho onde a gente relativiza todas as coisas e não reconhece os nossos delitos todos os dias. Queridos, todos os dias. Nós temos que nos levantar, nós temos que dizer, Senhor, me perdoa, a minha natureza está comigo, a minha natureza é pecaminosa, eu tenho inclinações, eu tenho pensamentos, eu tenho dificuldades, eu tenho limitações, eu conto com o teu perdão nesse dia. Esse é o coração humilde, essa é a maneira humilhada de andar. Andar em arrependimento. E aí eu queria ler com vocês, para falar um pouquinho de perdão, porque às vezes a gente tem um pouco de dificuldade de entender o perdão e de saber mesmo o que isso significa. Ali no livro de Mateus, vocês não precisam abrir, quero ler 2 versículos só. Anotem aí para vocês lerem depois, Mateus 6. Eu quero ler o versículo 14 e 15. Então, anota aí, Mateus 6, 14 e 15, e presta atenção aqui na minha leitura. Isso é depois que ele fala de oração, é depois que ele fala de jejum. Não, depois que ele fala de jejum, mas antes ele fala de oração, como tem que jejuar. Essa semana, né, no devocional, nós estamos falando a respeito do lugar secreto. Aí ele fala, ele ensina a orar o Pai Nosso. E aí no versículo 14 ele diz assim: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Então, aqui, quando a gente lê aqui sem um cuidado, sem uma meditação, a gente pode achar que Deus está nos cobrando como uma forma condicionada. É como se Deus dissesse, olha, eu tenho todo o perdão na minha mão aqui, mas eu só te perdoo se tu perdoar os teus irmãos. Isso não é isso que ele está falando. O que Jesus está dizendo é que o perdão ele foi liberado em toda a terra. Ele está liberado o perdão. Agora, se nós não acessarmos esse perdão, se nós não reconhecermos a nossa natureza pecaminosa e que a nossa única chance que nós temos é porque nós somos perdoados no sangue de Jesus Cristo, no plano de salvação da cruz, onde o justo se fez maldição, nós não vamos conseguir perdoar as pessoas. Porque nós não vamos conseguir amar incondicionalmente. E se nós não conseguimos perdoar as pessoas, nós não acessamos também essa realidade, essa verdade absoluta que nós somos perdoados. Então, a evidência de que nós entendemos o perdão e reconhecemos em muita humildade que fomos perdoados e por isso nos arrependemos é quando a gente vive em perdão. Não há mais dívida. Para quem quer que seja. Isso é entender o perdão, perdoar em todo o tempo. 70 vezes 7, como Jesus fala para Pedro. 70 vezes 7 não é um número literal, ele é um número superlativo. Ele é um número que, quantas vezes for necessário, perdoa. Quantas vezes puder, perdoa. Sempre perdoa. Porque tu vive sendo perdoado continuamente. A misericórdia do Senhor se renova sobre ti a cada manhã.
Porque tu está perdoado. Porque só alguém que está perdoado, que se sente perdoado, que assimilou na sua consciência esse perdão que desceu lá daquela cruz, do sangue de Jesus, que nos justificou, essa pessoa ela está livre de condenação. Essa pessoa, nenhuma condenação há para essa pessoa. Ela está livre da arma do nosso acusador, que está nos acusando de manhã e de tarde. Porque a gente entendeu. E porque a gente entendeu, a gente perdoa. É muito interessante isso, queridos, a gente pensar nisso. E às vezes a gente entende muito mal essas coisas e a gente caminha numa prática sem pensar e nem sabe muito bem. Queridos, a coisa mais infantil que pode ter é alguém cobrar que o outro peça perdão para nós. Que não tem problema, isso a gente vai caminhando, a gente vai aprendendo, né? Mas tu cobrar que a pessoa tem que te pedir perdão, isso já é uma assinatura de arrogância, de prepotência, de falta de conhecimento, de orgulho. Deus, ele não falou para nós pedir perdão para as pessoas. Presta atenção nisso que eu vou te falar, que pensa nessas coisas. Deus não pediu, ele disse, vocês estão perdoados. Perdoem porque vocês estão perdoados. Às vezes a gente fica num drama de ter que pedir perdão. Deus não pediu para a gente pedir perdão para ninguém. Deus mandou a gente confessar pecados. Deus falou, vocês têm que confessar pecados. Porque às vezes um pedido de perdão protocolar, ele até é quando tu pede perdão para alguém, é como se tu estivesse deixando aquela pessoa quase na obrigação de te perdoar, né? Como se tu fosse te eximir ali de alguma coisa, aquela pessoa... Deus disse para tu confessar pecado, Deus disse para tu ir para aquela pessoa e tu dizer, olha, eu quero dizer que eu pequei contra o Senhor, eu pequei contra ti também, e eu estou arrependido, e eu sei que gerou algum dano na tua vida, e eu quero reconciliar contigo, com o teu coração. Às vezes um pedido de perdão que não tenha esse tipo, eu não estou dizendo que não pode pedir perdão, irmãos, só estou dizendo para a gente entender, para a gente não ser enganado. Porque às vezes um pedido de perdão sem esse espírito, sem esse coração, ele pode ser uma expressão de arrogância e prepotência. Então, nós precisamos entender o perdão como algo que já foi liberado para nós, que nós temos que viver nesse ambiente. As virtudes de Deus foram liberadas para nós. Nós vivemos em perdão, nós andamos em perdão, por isso que nós perdoamos. Isso não quer dizer que nós não nos ofendemos, mas é que quando nós nos ofendemos, nós entendemos rapidamente o quanto nós temos ofendido a Deus. E aí, a mesma medida que nós somos perdoados é a medida que a gente também libera de perdão para as pessoas, porque vivemos uma vida em perdão, uma vida em arrependimento. A gente não se arrepende por um erro, a gente vive uma vida em arrependimento. A gente está sempre se examinando, a gente está sempre se olhando, se fiscalizando a nós próprios. Por isso que a gente que está nesse ambiente, que está mergulhado nesse ambiente da graça, a gente não julga. Porque a gente se examina. Porque a gente conhece o arrependimento. E a gente conhece a natureza humana. E também conhece o amor de Deus, a natureza de Deus. Então, quando Paulo está levando ali Onésimo, aquela reconciliação, na verdade, ele está trabalhando ali um ambiente naquela comunidade de perdão. Está trabalhando aquele ambiente. Por isso que ele diz, olha, quando eu voltar aí, se as minhas orações forem ouvidas, porque eu entendo que eu vou sair daqui, quando eu voltar aí, eu quero ver esse ambiente de reconciliação, que esse tipo de relacionamento agora restaurado, renovado, purificado,
onde era um servo e um escravo, e agora são 2 irmãos, isso vai ser um testemunho para toda a comunidade. Quando eu chegar aí, vai ser um tempo de muita alegria. Porque eu vou ver o perdão estabelecido, eu vou ver a liberdade estabelecida, e eu vou ver uma obra sendo executada nesse lugar, a proclamação da mensagem que está nas nossas vidas como igreja. E aí, no final, a saudação dele, né, quando ele se despede ali, a partir do versículo 23 até o 25, ele diz: Epáfras, meu companheiro de prisão, em Cristo Jesus, manda lembranças, Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus colaboradores, também enviam saudações. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com o espírito de vocês. Então, aqui ele faz uma saudação aqui para esses irmãos. Todos esses irmãos aqui, eles são referidos ali na carta aos Colossenses como companheiros. E uma coisa eu queria chamar a atenção aqui, porque esse irmão Demas, que é referido aí, como essa saudação, ele abandona o apóstolo Paulo um pouco mais adiante na caminhada. Então, é muito lindo a gente poder ver, né, esses movimentos assim, que eles não têm muita lógica, que eles não têm muita explicação, mas que eles têm princípio de Deus, perdão, arrependimento, reconciliação, compaixão, hospitalidade, tantas coisas que são ditas através dessa orientação de Paulo. É meu companheiro, Filemão, nós estamos juntos, recebe ele como recebe a mim. Quando a gente começa, irmãos, e aqui eu quero já ir concluindo, queria ouvir vocês também um pouquinho a respeito disso, tudo que a gente conversou aqui, mas quando a gente recebe alguém, quando a gente recebe um ambiente de comunhão, na verdade a gente recebe ali as virtudes de Deus. Quando a gente se reúne, quando a gente está juntos, quando vem o irmão, vai visitar alguém, ali tem que ter perdão, ali tem que estar exalando compaixão, ali tem que estar exalando misericórdia, ali a presença de Deus ela tem que ser perceptível, tem que ter hospitalidade, tem que ter amizade, tem que ter perdão, tem que ter esse espírito de querer andar junto, esse relacionamento com Deus. Tem que ter também uma palavra de exortação, de disciplina, de correção. Todo o amor de Deus, todas as virtudes do amor de Deus, elas têm que estar ali sendo exaladas numa relação, numa comunhão. Em nome de Jesus, irmãos, é isso que vai vencer na terra. É a fé que vence o mundo. São todas essas virtudes sendo perceptíveis. Quando nós nos amamos verdadeiramente uns aos outros, as pessoas percebem aquilo que para nós começa a se tornar cotidiano, até normal, né? Essa maneira de nós nos relacionarmos. As pessoas percebem. Por isso que nós temos que estar sempre trabalhando entre nós essa amabilidade, essa ternura, esse respeito, esse cuidado. A gente não pode deixar com que a liberdade que nós temos entre nós dê espaço à carnalidade. Nós temos que estar sempre cuidando disso. Que a graça de Deus mesmo possa nos conduzir com esse tipo de relacionamento muito cuidadoso, porque é isso que toca na vida das pessoas. Não é só a palavra pregada. A palavra pregada ela tem que encontrar coerência com as nossas ações, né? Então, esse é o nosso desafio e essa é a nossa esperança, irmãos. Que a gente viva essas virtudes de Deus, virtudes que foram tão explicitadas aqui nessa carta de Paulo, né? Que mesmo prisioneiro, ele lutava por essas coisas, para que as virtudes de Deus em Cristo Jesus fossem manifestas em todas as relações que estavam perto ali da influência dele. Amém, irmãos? Está aberto aí para a gente conversar um pouquinho. Quem quiser expandir, trazer uma colaboração, trazer uma pergunta, uma sugestão,
reclamação, está valendo tudo nesse nosso ambiente de liberdade aqui. Vai lá, Edu. Estou dentro já.